Graça e paz, igreja. Estou muito feliz de estar diante de vocês hoje, pela graça de Deus, expondo mais uma verdade sobre a identidade de Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu digo pela graça de Deus, não só porque a Bíblia diz para darmos graças em tudo o que fizermos, mas porque somente por essa graça que podemos nós, criaturas pecadoras, fazer qualquer menção, ainda que mínima, a respeito da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até mesmo para cumprir o chamado de todos os crentes, até mesmo para fazer aquilo para que somos chamados, nós carecemos da graça de Deus. Necessitamos dessa graça que Ele nos dá. E hoje, pela graça de Deus, continuaremos aprendendo um pouco mais sobre a identidade de Jesus Cristo, como exposta no Evangelho segundo João, em mais um episódio da série Eu Sou. Irmãos, vocês já pararam para pensar na razão de, no Evangelho de João, encontrarmos as 7 afirmações que têm sido expostas aqui nessa série? Fica tranquilo, eu não vou pedir para ninguém recitar as 7 de cor, né? Mas aqueles que leram os 4 evangelhos atentamente, e se você não leu, recomendo que o faça, mas os que já o fizeram, puderam perceber uma similaridade entre os textos de Marcos, de Mateus e de Lucas, no seu estilo literário, na forma como são expostos ali os relatos, né, do que aconteceu. Então existe uma similaridade nesses 3 primeiros evangelhos. Mas em João, já no capítulo 1, ele faz os seus leitores retornarem muito antes do nascimento do Jesus homem, muito antes do seu nascimento virginal em Belém. Como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, o Logos no grego. Eu creio que isso aponta para um possível objetivo diferente da parte de João, ao escrever o seu texto. A forma como ele começa talvez aponte para um propósito, um alvo específico que o Espírito Santo colocou em seu coração e o inspirou a registrar. De fato, a gente consegue listar 3 objetivos claros no texto de João, sendo o terceiro o mais importante deles. O primeiro era combater o gnosticismo, que havia se infiltrado no meio cristão na época. Os gnósticos buscavam uma aproximação com o que era divino, né, na cultura grega, e eles buscavam essa aproximação do que era divino através do conhecimento. Eles buscavam entender o mundo e, através desse conhecimento, eles acreditavam que estariam mais próximos de Deus. E eles encontraram no cristianismo, num Jesus que eles criaram e sincretizaram essas crenças, a fonte desse conhecimento que eles achavam que os salvaria. Porém, por conta dessa filosofia que trouxeram para o seu pseudo-cristianismo, negavam a ressurreição na carne. Porque essas filosofias gregas, que são as mesmas que influenciavam ali os saduceus, diziam que o que é material, o que é matéria, o mundo físico, é mau. E só o que é metafísico, etéreo ou espiritual é que seria bom. E por isso encontramos afirmações em João como: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, em João 1,14. Uma afirmação que esmagaria a mente de um gnóstico daquela época, porque o termo logos, que é usado, traduzido como a palavra,
de forma geral na filosofia grega, já significa o princípio da razão que dá forma à vida como a gente conhece, dá forma ao mundo e à alma como um ser racional. Então João, se aproveitando da crença deles, a crença equivocada deles, e já afirmando a divindade de Jesus, também afirma a sua disposição de, sendo um ser divino, sendo o Logos de Deus, tornar-se carne. A disposição de se tornar como um de nós. Para quê? Para que pudesse nos resgatar das trevas, levando sobre si a nossa culpa. No primeiro capítulo de João, ele já quebra o gnosticismo no meio, atingindo esse primeiro objetivo, tratando esse equívoco já de cara. O segundo objetivo do Evangelho de João era mostrar aos judeus da época a dicotomia, a diferença e a separação entre o cristianismo e o judaísmo da época. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como eles eram distintos. Mostrar que as boas novas eram a conclusão, a consumação de tudo que o testemunho que eles tinham, o que a gente chama hoje de Velho Testamento, né? Para os judeus era o único testamento naquela época, que esse testamento havia se concretizado, havia se completado na pessoa de Cristo. Havia uma nova aliança e que, portanto, eles não eram uma seita diferente, como os saduceus e os fariseus, mas dentro do judaísmo, mas, na verdade, eles eram a revelação final da salvação de Deus. E essa salvação veio através de um homem. E aí, esse já é o terceiro objetivo, e o objetivo principal do livro de João. Mostrar quem é Jesus. Mostrar que ele é o Messias aguardado, a salvação de Adonai enviada para salvar o mundo. Que isso foi reconhecido por muitos. Através ali do relato de João, ele mostra que isso é reconhecido primeiramente pelos apóstolos, no capítulo 1, do 35 até o 51. É reconhecido pelo povo que crê em Jesus em diversas ocasiões, geralmente vinculadas a algum milagre, a alguma demonstração do poder de Deus. Jesus também é testemunhado por João Batista, no capítulo 3, do 22 ao 36, onde João afirma: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Verso 30. Já no capítulo 1, João Batista já tinha dito: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 29 do capítulo 1. Depois, ele também é reconhecido como um rei messiânico. Primeiro na multiplicação dos pães, em João 6. Depois também como profetizado em Zacarias 9:9, quando ele entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho. O próprio Jesus se identifica como Cristo para a mulher samaritana, em João 4, e para o cego de nascença, em João 9. Ele perdoa pecados, opera milagres e faz as 7 afirmações que estamos expondo aqui durante essa série, dizendo constantemente a frase, eu sou. Uma frase que suscitaria a raiva nos judeus mais ortodoxos. Além de tudo isso, ele é reconhecido pela própria natureza, como o Senhor desse universo, andando sobre as águas, em João 6. No final, o próprio João nos mostra o objetivo por detrás do texto. Em João 20, 30 e 31, ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Meus irmãos, o quarto evangelho, e a exposição, ele é a exposição de quem é o nosso Salvador.
tem o objetivo de levar as pessoas a crerem em seu nome. E muito mais do que isso, para que tenham ou tenhamos vida no nome de Jesus Cristo. A mensagem de hoje é uma mensagem de vida, é uma mensagem que nos traz uma afirmação de esperança eterna. A esperança de que a inimiga da vida, a morte, encontrou um imponente invencível, um oponente poderoso, que venceu a morte e que luta por todos os que creem no nome de Jesus. Luta por nós. Em João 11, 25 e 26, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu creio. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Senhor, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, os nossos momentos de incredulidade, ó Pai. Resquícios do velho homem, ó Pai, que ainda habita em nós e que aos poucos o Seu Espírito Santo está suprimindo em nós, ó Pai, cada dia mais parecidos contigo, ó Pai, não por nossas obras, mas pelo trabalho do Teu Espírito em nós. Senhor, obrigado por essa palavra de esperança, que todos que creem no nome do Teu Filho podem desfrutar aqui hoje, Senhor. Obrigado pela graça que nos é concedida por Tua grande misericórdia. Senhor, agradecemos pelos nossos irmãos, Senhor, que estão aqui e que podem ouvir essas palavras de Cristo. E por ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, receber a vida plena em Seu nome. Ó Senhor, eu peço, fala conosco, Senhor. Nessa manhã, corrija o nosso entendimento falho, extirpe de nós toda incredulidade e nos instrua na verdade, que é Jesus Cristo, Pai, para seguir o Teu caminho para a vida eterna. Que eu seja instrumento em Suas mãos, Senhor, para anunciar a verdade do Evangelho, para anunciar a verdade que é Jesus Cristo, Senhor, e que tudo que ocorra aqui nessa manhã seja para a glória do Teu nome. Eu oro e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente acabou de ler Jesus Cristo fazendo uma afirmação que, se fosse feita para a liderança judaica da época, seria mais um relato do tipo, eles pegaram as pedras e estavam prontos para apedrejá-lo. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas em que contexto Jesus disse essas palavras? Quem lembra aí? Isso, né? A ressurreição de Lázaro, né? Passar um pano, né? Eu vou pedir para que vocês abram as Bíblias no capítulo 11 de João. Eu vou pedir para que mantenham a Bíblia aberta nesse capítulo. São 57 versículos, mas pode ficar tranquilo que a gente vai fazer uma explicação panorâmica do capítulo, com uma atenção maior no encontro entre Jesus e as irmãs, né, a família de Lázaro. Aí depois, em casa, ainda hoje, de preferência, façam aí uma releitura mais atenta do texto, medite no texto. Combinado? Tá bom. Muito bem. O capítulo em questão, capítulo 11, traz um relato de um dos maiores milagres de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Já nos primeiros versículos, nós descobrimos que Lázaro está muito doente, que a família de Lázaro manda avisar Jesus, e pela forma como a doença de Lázaro é exposta, aquele a quem amas, em algumas versões, e como isso também é corroborado, né, no versículo 5, João afirma que Jesus amava a Lázaro, nós temos uma ideia de que Jesus era próximo dessa família. Tinha uma proximidade com essa família. A gente também consegue deduzir isso pelo pedido intrínseco aqui, para que Jesus fosse curá-lo, né?
tinha um propósito em avisá-lo da doença de Lázaro. Um pedido de que ele fosse lá curá-lo. Você não avisa alguém que faz muitos milagres, que tem alguém doente, sem esperar. Ter pelo menos a esperança de que ele venha e realize a cura. Ainda assim, mesmo João dizendo que Jesus amava Lázaro, no verso 6 a gente descobre que Jesus decide permanecer mais 2 dias em Betânia. E sim, quem estiver questionando, Jesus estava em Betânia, tá? Só que numa outra Betânia. A mesma Betânia que a gente vê lá em João 1, 28, onde João Batista batizava aqueles que iam até ele. Então, em João 1, 28, fala que essa Betânia fica a leste do Jordão, e no versículo 40 do capítulo 10, antes desse capítulo 11 da ressurreição de Lázaro, a gente vê que Jesus foi para onde João Batista batizava. Então, ele estava em Betânia, mas uma Betânia um pouquinho mais distante, que ficava aí cerca de 4 dias de viagem de onde estava Lázaro, e a sua família. Que também se chamava Betânia, mas era uma Betânia mais próxima ali de Jerusalém. Era tipo o grande ABC aqui, mas era a grande BJ, a grande Betânia de Jerusalém. Ficavam bem próximo ali as duas. Isso quer dizer que, como Jesus ficou 2 dias lá, mais os 4 dias de viagem, ele só chegaria em Betânia, na outra Betânia, 6 dias após ter recebido a notícia sobre Lázaro. No versículo 11, depois desses 2 dias, Jesus diz que Lázaro dormira. E mais uma vez os seus discípulos não entenderam o que Jesus havia dito. De forma que ele teve que ser direto com eles. Lázaro morreu. Só faltou Jesus falar, quer que eu desenhe? Lázaro morreu. Então a gente pode ver que constantemente os discípulos eles não entendiam o que Jesus dizia. Então Jesus decide partir de volta para a Judéia, a contragosto dos discípulos que tentaram lembrá-lo de que há pouco tempo tentaram matar Jesus lá. Por isso que ele havia ido para leste do Jordão. Tomé, no verso 16, chega a dizer, vamos, assim a gente morre com ele. Então, meio que, já que ele não quer nos ouvir, então vamos lá, vamos com ele. Demonstra até uma certa coragem da parte de Tomé. Todo mundo lembra dele como incrédulo, mas aqui até demonstra uma certa coragem. Vamos e morramos com ele. No verso 17 em diante, então, temos a narrativa do encontro entre Jesus e as irmãs de Lázaro. E esse trecho vai finalizar com o milagre da ressurreição. Então, aqui a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase, mas eu não vou ler todo o trecho e voltar explicando. À medida que a gente for lendo, a gente já vai fazendo aí a explicação. Então, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 16, diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então, os 4 dias de viagem entre as 2 Betânias. Gravem essa informação, esses 4 dias. No verso 19, diz assim: E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão. A casa de Lázaro, a casa de Maria e Marta, estava cheia, talvez pela proximidade entre a Betânia e Jerusalém, e pela tradição judaica de dar um apoio nos momentos de luto. É bem provável que a casa estava bem cheia. No verso 20... diz assim: Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui, Marta faz uma repreensão implícita. Ela quer dizer para Jesus: você deveria estar aqui. Você pode interpretar com ela dizendo para Jesus: você deveria estar aqui. No entanto, apesar dessa aparente omissão
de socorro, de Jesus ter permanecido onde estava, sabemos que ele não incorre em culpa. Por quê? Se são 4 dias de viagem e o camarada morreu em 2, sair 2 dias antes não seria suficiente para que, no lugar de um milagre de ressurreição, estando Lázaro ainda vivo, tivéssemos mais um milagre de cura. Jesus chegaria, ele estaria sepultado há 2 dias, em vez de 4. Mas existe um propósito nisso. Então, a gente vai ver mais para frente que esses 2 dias vão fazer toda a diferença. Verso 22, Marta continua: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E aqui Marta parece não estar muito certa do que ela está pedindo para Jesus. Ela parece crer, inclusive discretamente pedir alguma coisa que talvez ela não tenha certeza absoluta ser possível ou não. Será que ele pode fazer algo? Nem que talvez na posição de mestre consolá-la com uma pregação de conforto, uma palavra de conforto, ou na posição de amigo da família, apenas chorar junto com eles, acompanhá-las em seu luto. Não temos aqui na afirmação de Marta um pedido direto, uma afirmação convicta. Ela parece não saber o que Jesus poderia fazer. No versículo 23, Jesus responde: o seu irmão vai ressuscitar. Ele faz a afirmação: o seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Então, com a resposta dela agora, a gente pode ver que ela não havia cogitado a ressurreição do seu irmão. Esse verso traz luz sobre o verso anterior. Ela não estava pedindo para Jesus ressuscitar o seu irmão. Talvez ela nem acreditasse. Ela está pensando na ressurreição que eles já criam lá para frente, no último dia. Em resposta a Marta, Jesus faz a afirmação que dá nome ao sermão. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus passa a bola para Marta. Levantou, né? E daí, depois dessa afirmação, eu e você, a gente pode pensar: nossa, agora não tem como essa mulher não sair pulando, dizendo para todo mundo: meu irmão vai levantar, meu irmão já está salvo. Parem de chorar, a própria ressurreição, a própria vida está diante de nós. A tristeza de vocês não faz sentido. Andem, pulem, cantem. E cantar: oh, 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 alegria, alegria. Imagina só, ele afirmou: seu irmão vai ressuscitar, eu sou a ressurreição e a vida. Talvez a gente, aqui no século 21, pense que nós teríamos, na posição de Marta, uma fé dessa. Teríamos reagido dessa forma. Pobre de nós, se a gente achar assim. Somos tão incrédulos quanto ela, às vezes. Me parece que se fosse o caso, se Marta tivesse deixado o seu luto e reagido dessa forma, a narrativa não deixaria isso de fora. João incluiria essa demonstração louvável de fé no Evangelho. Como se ela pensasse: Jesus falou e isso basta. Ele falou que o meu irmão vai ressuscitar, isso é suficiente para mim. Se Jesus falou, meu irmão já está somente dormindo. No entanto, ela responde o seguinte, versículo 27. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Percebe que ela focou na pergunta, não na afirmação que Jesus fez antes da pergunta? Imagino que de repente ela tenha desconfiado dessa afirmação. Será que eu entendi certo? A gente vai confirmar isso um pouquinho mais para frente. Então Marta sai e vai chamar a sua irmã.
no verso 29, diz o seguinte: ao ouvir isso, Maria agora, né? Tomar cuidado, né, para não ficar trocando o nome. Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Quando notaram que ela se levantou, os judeus que a estavam acompanhando, que ela levantou depressa e saiu, fiz o complemento que a própria Bíblia dá, né? Os judeus que a estavam confortando em sua casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Então o público foi junto. E como aparentemente a família de Lázaro, a família de Marta e Maria, era uma família de posses, a gente pode identificar essa situação financeira na ocasião em que essa mesma Maria unge Jesus com um bálsamo de nardo puro, chega até a ofender Judas pelo preço, né? Ela fazer esse desperdício. A gente pode entender que talvez eles tenham uma condição mais favorável. E, além disso, né, João cita esse acontecimento de Maria ungindo Jesus, né, no verso 2 do capítulo 11. Depois você volta lá e confere. Talvez essa fosse aí uma história bem conhecida no meio cristão da época que João escreveu o texto. E aí o texto continua. Verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria faz a mesma afirmação que Marta. Só que dessa vez, se a gente puder imaginar, talvez uma cena muito mais dramática. Maria está prostrada aos pés de Jesus, possivelmente chorando. Talvez chorando sem ver uma solução possível para a separação do seu irmão amado. Talvez, como muitos de nós, pensando: Jesus, eu não esperava que isso acontecesse conosco. Nós cremos em você, nós o recebemos em nossa casa, comemos juntos, nós não o desprezamos. Possa ter pensado: nós investimos no seu ministério. Como assim, meu irmão? Como assim, meu irmão morreu dessa forma, nessa idade? Como você pôde deixá-lo morrer? Como eu, que venho todos os domingos na Consumado, como pode acontecer comigo algo tão ruim? Sabe por quê? Eu imagino que essas coisas podem ter passado pelo pensamento de Maria. Porque tanto Marta quanto Maria, e até mesmo os discípulos, eram pessoas como eu e você. Não tinha nada de especial neles. Pessoas que talvez já tenham passado por situações humanamente impossíveis, né? E questionado a Deus, eu e você, talvez na morte de um parente, de um amigo, talvez num momento de desespero, culpado Deus de negligência, por permitir que nós, os seus filhos, que estamos unidos a Cristo, passemos por dificuldades tão grandes quanto essa. Eu também penso que Maria possa ter se sentido assim, vendo a reação que Jesus tem no próximo verso, versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E aí, nas diversas traduções que a gente tem desse texto, a gente tem palavras distintas para distinguir essa reação de Jesus. Na NVI, que é a tradução que eu costumo utilizar, está dizendo: agitou-se no espírito e perturbou-se. Almeida 21, comoveu-se no espírito e ficou abalado. A Almeida revisada, agitou-se no espírito e comoveu-se. A King James, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. E a nova versão transformadora, NVT, vai dizer que ele sentiu profunda indignação
e grande angústia. Dada a divergência das traduções, no original, essa expressão, que é traduzida pela NVI como agitou-se, é a expressão enebrimissato, que quer dizer expressar descontentamento, indignar-se com alguém, cobrar severamente. E aí sentir indignação, raiva, um antagonismo com aquela pessoa ou situação. Parece-me que a NVT traduziu um pouquinho melhor o que o texto original quer dizer. Jesus sentiu profunda indignação e grande angústia. O profunda vem da palavra pneumate, né? A indignação dele é no espírito. E Jesus sente-se perturbado com isso. Jesus ficou indignado no espírito e perturbou-se naquela situação. Se a gente seguir o relato aqui de João, a gente vai perceber que Jesus não responde Maria. Ele nem responde. No verso 34 e 35, ele pergunta, onde o colocaram? Pergunta para as pessoas. E aí elas chamam Jesus, e então Jesus chora. No verso 36 e 37, o choro de Jesus provoca reações variadas. Tem gente que olha como ele o amava, e ao mesmo tempo tem gente, ele não podia ter curado, podia estar aqui. Reações distintas. No verso 38, Jesus, ainda indignado, chega à gruta onde está Lázaro, e aqui a gente confirma mais uma vez a incredulidade de Marta, que a gente havia presumido anteriormente. No versículo 39, Jesus diz, tirem a pedra. E aí Marta vai responder, Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Já faz 4 dias. Marta aqui, apesar de seguidora de Jesus, apesar de ser a irmã do coque, do saião, né, ela está presa às tradições judaicas. Apesar da aparência de seguidora de Jesus, ela está presa nas tradições judaicas. Até esse evento, até a ressurreição de Lázaro, Jesus já havia realizado outras ressurreições. Quem lembra quais? A filha de Jairo, né? Relatada nos 3 outros evangelhos. Onde estava a filha de Jairo quando Jesus a despertou? Ainda estava em casa, né? Havia morrido fazia pouco tempo. A segunda ressurreição, não em ordem cronológica, é o filho da viúva de Naim, né, em Lucas 7, esse aí ele já não estava mais em casa, ele estava no cortejo fúnebre, estava a caminho do sepultamento. E Jesus o ressuscitou. Com certeza as notícias sobre essas ressurreições se espalhavam. Com toda certeza, muitos dos que estavam ali sabiam da capacidade de Jesus de dar a vida naquelas outras 2 situações. A resposta de Jesus aos discípulos de João Batista, lá em Mateus 11, do 3 ao 5, ela nos dá a ideia de que outras ressurreições também ocorreram. Vamos lá, do 3 ao 5. Eles perguntam, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E Jesus responde, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Então, se Jesus já havia realizado outras ressurreições, por que tanta incredulidade? Por que o alerta de Marta sobre os 4 dias do sepultamento? É tipo, tem certeza, Jesus, né? Vai passar vergonha aqui, né, na frente desse povo todo, né? O professor de teologia de Novo Testamento, Grant Osborne, no seu comentário bíblico do Evangelho de João, diz que havia uma crença
rabínica entre os judeus da época, que dizia que a alma fica no entorno, próximo ao corpo, por 3 dias. Ou seja, a ressurreição de alguém nessas condições era facilitada por essa razão. Então, com exceção dos saduceus, que não criam na ressurreição, porque eram influenciados pelas filosofias gregas, a liderança judaica e o povo presente aqui nessa situação criam que já não havia mais nada que Jesus podia fazer. Já são 4 dias, a alma já foi. Não tem nada que você possa fazer. Então, apesar das outras ressurreições, essa aqui é uma condição mais crítica. Não havia nada na mente deles que nem mesmo Jesus poderia fazer. Jesus responde para Marta, no versículo 40. Eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Então a oração de Jesus aqui mostra a razão para essa situação. O plano de Deus de transformar uma situação aparentemente sem solução em uma ressurreição coletiva, nesse caso. Para que através da ressurreição física de Lázaro, todos pudessem crer no unigênito Filho de Deus. E mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a crença em Jesus, todos os outros serem ressurretos de seus túmulos espirituais para a glória de Deus. Jesus já havia dito isso no início do capítulo, no verso 4. Ele disse para os discípulos, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No verso 14 e 15, ele disse aos apóstolos, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam, ele disse isso para os apóstolos. Isso quer dizer que mesmo os discípulos de Jesus, mesmo os 12, poderiam ter certo grau de incredulidade. Mesmo eles poderiam não ter compreendido quem Jesus era, nem a dimensão do seu poder. Seguindo o texto, no versículo 43, o versículo diz, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano, e disse Jesus, tirem as faixas, deixem-no ir. E o versículo 45 mostra que o propósito foi cumprido. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, além da ressurreição de Lázaro, houve a ressurreição de muitos outros. Uma vida espiritual, uma regeneração no coração deles. Seguindo aqui o capítulo 11, a gente vê que a ressurreição de Lázaro ela é um divisor. Ela causa uma ruptura final, determinante, né, entre Jesus e a liderança judaica. Ao mesmo tempo que muitos creem em Jesus, vemos que os religiosos estão preocupados, os religiosos ao receber essa notícia, eles estão preocupados com a sua posição, com o seu status conquistado. Os fariseus, ao ficar sabendo disso, têm a seguinte reação. No capítulo 11, versículo 47 e 48, o que eles dizem? O que estamos fazendo? Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Olha só a visão dos religiosos da época, da liderança. A liderança não da igreja, né, mas a liderança judaica. Em seguida, né, vemos em seguida aqui que esse milagre leva essa liderança a decidir matar Jesus.
Então, o mesmo milagre que produz salvação naquele que crê, vai produzir condenação e morte naquele que não crê. O Evangelho produz salvação na vida daquele que crê e produz condenação na vida daquele que não crê. E em ambos os casos o nome de Deus é glorificado, seja pela sua graça ou seja pela sua justiça. Irmãos, no final do livro de João, no capítulo 21, versículo 25, ele diz que Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma dessas coisas, se cada uma delas fosse escrita, ele diz, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que foi narrado nos 4 evangelhos foi selecionado. Foi selecionado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Incluindo os 3 milagres de ressurreição que são relatados nesses 3 evangelhos. Tirando eles da ordem cronológica, a gente vê a ressurreição da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e agora Lázaro. Isso nos mostra uma progressão. Como a gente havia visto, a filha de Jairo ela ainda estava dentro de casa, tinha acabado de morrer, poucas horas. Isso aí os judeus poderiam colocar na conta da alma, que fica 3 dias em volta do corpo. O filho da viúva de Naim estava a caminho do sepultamento. Sabemos pela cultura judaica que eles sepultam os seus mortos no mesmo dia, então faziam algumas horas. E a última delas, 4 dias após o sepultamento, foi para que nenhum religioso pudesse negar o poder de Jesus sobre a vida. Muito mais do que isso, essa progressão nos evangelhos termina com a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. O maior milagre de todos os tempos, a maior das nossas esperanças. Na verdade, a nossa única esperança. Porque se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé e ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Mas Ele ressuscitou, Ele vive e reina para sempre. Aquele que é a palavra de Deus se fez carne, habitou entre os homens, viveu uma vida perfeita. Foi traído, foi açoitado, cuspido e escarnecido, foi pregado no madeiro, levando sobre a sua inocência, sobre a sua divindade, a maldição, a nossa culpa, a nossa pena, a pena que era para ser aplicada a mim e a você, o nosso salário, porque o salário do pecado é a morte, mas ele não pecou. É isso que eu e você merecemos, não ele. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em Cristo Jesus. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos receber gratuitamente, por graça, a vida eterna, de forma que todos os que creem em Cristo Jesus o fizeram porque foram regenerados, porque receberam vida, estão espiritualmente ressurretos e já iniciaram a sua vida eterna. Meus irmãos, nós que recebemos essa graça, que fomos restaurados, que fomos absolvidos, justificados e vivificados pela obra de Cristo na cruz, não podemos desperdiçar a nossa vida, não podemos desperdiçar essa vida que recebemos dele, pensando em nós mesmos, pensando somente em nós mesmos, pensando somente na nossa própria satisfação terrena e carnal. Se nós recebemos essa vida de Cristo por graça, só nos resta viver para o reino. O reino que foi estabelecido com a ressurreição e ascensão do nosso Salvador. Da mesma forma
se recebemos vida espiritual pela fé em Cristo Jesus, e se a nossa ressurreição da morte física está escondida com Ele, em Deus, como Colossenses afirma, já não há o que temer. Salmo 118, versículo 6, e depois é citado também em Hebreus, diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? Mateus 10, 28, o próprio Jesus disse: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esse mesmo Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós vamos experimentar o amargo sabor da corrupção desse corpo, do apodrecimento desse corpo. Mas Cristo disse para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aqui não é os demônios, o inferno no sentido da ação do inimigo, é as portas do Hades, as portas do Sheol. A sepultura não nos impedirá de encontrá-lo no grande dia que se aproxima. Diferentemente do que o gnosticismo prega, viveremos ressurretos e glorificados no mundo físico, em novos céus e nova terra, para sempre, com o nosso Salvador. Não graças a mim, não graças a nós, não graças a nada do que fazemos ou que podemos fazer em vida, mas graças a Ele, graças ao que Ele fez, graças à sua vida de obediência perfeita ao Pai, graças ao seu sacrifício vicário, graças a Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a própria ressurreição e vida, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e a vida, a videira verdadeira em quem nós somos enxertados. É através da seiva dessa videira, por estarmos enxertados nele, na videira verdadeira, nós, ramos de oliveira brava, frutificamos para a glória de Deus. Minha oração é para que, como em Romanos 14, do 7 ao 8, que isso que Paulo escreveu seja verdade na minha e na sua vida. O texto diz: pois nenhum de vós, nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Viva para Cristo, frutifique para Ele, glorifique a Deus com a sua vida, pois fomos comprados com preço de sangue, e agora pertencemos a Ele. Amém.